De que forma a dosagem da testosterona livre e a dosagem do SHBG, que é a globulina carreadora de hormônios sexuais, pode te ajudar a entender melhor a falta ou a baixa da sua testosterona? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos entender por que a dosagem da testosterona livre e do SHBG pode ser muito importante para entender por que você apresenta níveis baixos ou insuficientes de testosterona. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Homens que têm níveis baixos de testosterona, eles precisam entender por que isso está acontecendo. E o que a gente considera um nível baixo de testosterona? Vai depender do local que você verifica essa informação. Há locais que vão te dizer que o nível baixo é um nível inferior a 275 nanogramas por ml, enquanto outros locais vão dizer que o nível baixo é um nível inferior a 300 nanogramas por ml, e há quem diga que níveis até inferiores a 350 nanogramas por ml sejam considerados níveis baixos de testosterona. Então você verifica a idade, você considera diversas variáveis para poder afirmar isso. Mas muito mais do que um nível isolado de testosterona é a sintomatologia que o paciente apresenta. Por exemplo, se o paciente tem diminuição da força muscular, tem indisposição, alteração do sono, alterações do humor, dificuldade de ereção, piora da libido, tem desejo sexual diminuído, associado a uma dosagem baixa dos níveis de testosterona, você pode afirmar que, ou pelo menos suspeitar que o problema seja decorrente desse fato. A questão toda é que, às vezes, um nível isolado somente de testosterona não é capaz de fazer com que você entenda corretamente o problema. E a dosagem do SHBG e da testosterona livre te ajuda a compreender melhor isso. Então, para a gente compreender essa situação e analisar melhor esse fato, nós vamos ter que entender como que funciona a circulação de testosterona no teu corpo. E aí você vai saber como que se processa isso e vai entender melhor a importância desses dois exames. A grande parte da testosterona que circula no seu corpo, ela é ligada em duas proteínas principais, que é a albumina e o SHBG, que é aquela proteína carreadora de hormônios sexuais, ou globulina carreadora de hormônios sexuais. E essas duas proteínas são produzidas principalmente pelo fígado, certo? Então, o que acontece com a grande parte da testosterona que circula no teu corpo? Ela é ligada a essas proteínas e ela fica grudada junto delas. Então, essa testosterona não tem uma efetividade, ela não age no teu corpo. E o que sobra de testosterona para que você tenha o efeito dela sobre você? Sobra a fração livre da testosterona, que corresponde de 2 a 4% daquela testosterona total que você dosa, certo? Então, pessoal, de todos aqueles 300, daqueles 700 nanogramas por ml que você tem no seu corpo, somente de 2 a 4% é que realmente estão ali fazendo efeito em você. E eles sofrem uma influência muito grande desse SHBG. Por isso que para o cálculo dessa testosterona livre que realmente tem aquele efeito no seu corpo, você precisa tanto da dosagem da albumina quanto do SHBG. Mas só que o SHBG ele se liga bem mais forte que a albumina e por isso que ele tem uma interferência maior disso. Então, numa hora dessas, às vezes se o paciente às vezes se engana com o problema, e o médico às vezes também pode ficar confundido com diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, pensa aqui você vai dosar um nível de testosterona, vem um nível baixo, mas em compensação você dosa o SHBG e esse SHBG vem baixo também. Então, situações de obesidade moderada, não aquela obesidade mórbida, elas podem diminuir os níveis de SHBG. E quando você coloca nessa fórmula, você se lembra comigo que níveis de SHBG altos, eles ligam mais testosterona e disponibilizam uma quantidade menor de testosterona livre? Pois é.
Então, homens obesos que têm níveis inferiores de SHBG, muitas vezes têm quantidades normais de testosterona livre disponíveis para agir sobre o teu corpo. E por isso que esse problema não se consolida numa situação dessa. Então é muito comum a gente verificar homens obesos que tenham níveis baixos de testosterona, mas em contrapartida também tenham níveis baixos de SHBG, e se você faz o cálculo dessa testosterona livre, você verifica que esse nível não está baixo. Então, por isso que a gente sempre fala que não adianta você ficar repondo testosterona numa hora dessas, porque você não vai conseguir aumentar a disponibilidade dessa testosterona livre que está agindo pelo teu corpo. Outra situação que costuma acontecer, homens que já fizeram, que estão fazendo reposição de testosterona, costumam ter níveis baixos de SHBG. Então, quando você vai lá realizar a dosagem e o homem omite essa informação de você, muitas vezes tem um nível normal de testosterona, mas em contrapartida tem um nível de SHBG extremamente baixo e faz com que você suspeite dessa situação. Então, é outra coisa que ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo. E muitas doenças crônicas, tais como problemas nos rins, problemas no fígado, por exemplo, eles aumentam de maneira considerável esses níveis de SHBG. Então, muitas vezes, por mais testosterona boa, por mais níveis altos de testosterona que você tenha, como você também tem uma grande quantidade de SHBG, mais testosterona vai ficar grudado nesse SHBG, vai disponibilizar menos testosterona livre, e mesmo que você tenha níveis normais de testosterona livre, a testosterona total normais, você vai ter uma baixa quantidade de testosterona livre para realmente fazer o efeito que você precisa. Então, tudo isso precisa ser considerado numa situação dessa. Então, doenças crônicas costumam aumentar os níveis de SHBG. Problemas da tireoide, como o hipertireoidismo, também podem te levar a essa condição. Então, numa hora dessas, mesmo que você tenha níveis totais, níveis de testosterona total normais, por esse aumento do SHBG, você tem níveis inferiores de testosterona livre que não vão fazer o efeito que você precisa, tá? Então, quando que a gente solicita essa testosterona livre, pessoal, e a gente solicita a dosagem do SHBG? Quando a gente tem essas dúvidas, tá? Então, às vezes você realizou a reposição de testosterona num homem mais velho, esse paciente não está melhorando, está se sentindo ruim, mesmo subindo testosterona, você não verificou que ele está tendo uma melhora, solicita um SHBG, solicita uma testosterona livre para ver o que está acontecendo. E às vezes homens jovens também, que às vezes você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, se às vezes é pela obesidade que ele tem, se às vezes é por algum outro problema de saúde, uma doença crônica, isso pode te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Então, por isso que hoje em dia, na grande parte dos casos, a gente sempre acaba solicitando o SHBG e a testosterona livre para realmente entender o que está acontecendo numa situação dessas. Por quê? Muitas vezes, níveis baixos de testosterona. Se você tem níveis baixos de SHBG, se você dosa a testosterona livre, talvez ela esteja normal. E às vezes, níveis normais de testosterona com SHBG elevado, vai ter pouca testosterona livre e você vai sentir sintomas por causa disso. Então, daí você sabendo quais que são as doenças que aumentam, quais são as doenças que diminuem ou condições que diminuem esse SHBG, você vai compreender melhor o problema, vai tratar a situação em si para tentar normalizar os níveis de testosterona desse homem. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.